Atos institucionais foram normas e decretos elaborados no período de 1964 a 1969, portanto, durante um período da ditadura civil-militar no Brasil. Os AIs, como são popularmente abreviados os atos, foram meios de legitimação e legalização das ações políticas do governo militar, sendo que eles próprios, os militares, estabeleciam vários poderes extraconstitucionais. Esses atos, que segundo os envolvidos com o governo militar serviam para combater a corrupção e a subversão, eram na realidade uma estratégia de manutenção do poder. O AI-5, nosso foco de estudo neste documentário, foi instituído em 1968, sendo o mais violento entre todos, pois institucionalizava a tortura e a censura em todos os âmbitos. Durante a ditadura militar brasileira, várias mulheres lutavam contra as atuações violentas dos militares e a favor dos direitos femininos. Elas estavam muito presentes em movimentos de contestação e de resistência, participando de movimentos estudantis, partidos e sindicatos. Passaram a utilizar armas numa tentativa de resistir à repressão do regime militar. As mulheres que participavam desses momentos eram sequestradas e levadas para os DOPS ou doicodes, onde eram interrogadas e torturadas. Os torturadores usavam métodos muito violentos, como abusos sexuais. A humilhação era extrema, sofriam muitas agressões físicas sem as roupas e eram obrigados a ouvirem os piores xingamentos. Os métodos que eram recorrentemente usados eram o pau de arara, onde a presa ficava suspensa com a cabeça direcionada ao chão, ou a cadeira do dragão, onde eram realizados os choques elétricos. Muitas delas resistiram a todas as torturas sofridas, porém relembram desses fatos como se fossem acontecimentos recentes. Como eram as aulas sobre a ditadura militar no contexto da ditadura? Eram ruins, vazias. Simplesmente ensinavam os alunos a não pensar, nem mesmo nos falavam qual era o sistema político que nós vivíamos. O relato anterior é de Marisa Dourado, que foi estudante na época da ditadura civil-militar e diz respeito às aulas de educação moral e cívica que exaltavam valores ufanistas e ocultavam todo o processo violento da ditadura, sendo que Marisa, que é uma mulher, assim como muitas outras que passavam pela lavagem cerebral dessas aulas, eram privadas do conhecimento sobre a violência contra a mulher que acontecia nos DOPS e doicode e obrigadas a serem nacionalistas. Dentre os modos de tortura utilizados, um método muito recorrente era o uso de torturas psicológicas, as quais muitas vezes estavam vinculadas à família e principalmente aos filhos. Há inúmeros relatos de presas políticas que foram encarceradas grávidas e sofreram abortos provocados por torturadores, ou eram submetidas a torturas tão extremas que ameaçavam a sobrevivência de seus filhos. Daquelas que já eram mães, tem-se muitos relatos de mulheres que foram presas com suas crianças, e tal fato expunha a uma pressão psicológica inestimável, já que viam seus filhos em situação de cárcere. Em alguns casos, essas crianças eram torturadas e por outras vezes essas mães eram torturadas na frente de seus filhos, para pressionar as mães a concederem informações buscadas pelos torturadores. Fora da situação do cárcere, também existiam mulheres que viviam em condições de clandestinidade com os filhos, onde todos usavam identidades falsas e tinham suas vidas marcadas pelo sentimento de ausência de identidade e dificuldade em sobreviver nessas condições. Também haviam as mulheres que viviam nas periferias das cidades e notavam diversos problemas estruturais que se colocavam nos bairros, como a falta de saneamento básico e a falta de luz. Viam a dificuldade para se comprar comida, já que essas estavam com preços elevados, e também percebia que não haviam escolas para seus filhos. Motivadas por essas dificuldades que eram enfrentadas, nasce o movimento contra a carestia, que teve origem nos clubes de mães.
Esses clubes de mães inicialmente eram para que essas mulheres aprendessem tricô, bordado, crochê, mas no decorrer das reuniões, com as conversas, essas mulheres notaram que enfrentavam problemas em comum para viver e manter os filhos, e essas mulheres decidiram se politizar, com forte ajuda das igrejas de bairro nesse processo, e passaram a fazer manifestações, com o movimento das panelas vazias, que era uma forma de protesto do movimento contra a carestia, evidenciando a fome que era enfrentada. Estes movimentos que evidenciavam problemas enfrentados na sociedade, que não estavam vinculados a partidos, e os manifestantes eram, majoritariamente mulheres e crianças, não podiam ser reprimidos, e expunham uma fragilidade do governo, sendo fortíssima influência para a queda daquele regime ditatorial. Essas mulheres que lutaram, seja na guerrilha, seja no clube de mães, tiveram fundamental importância para a volta da democracia à sociedade brasileira. Peixe bom, eu vou trazer, meus companheiros também vão.